Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Micaele Souza. Vamos começar mais um vídeo no nosso canal. Desde já peço para vocês que não é inscrito se inscreverem no canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho para quando eu for postar vídeo novo o YouTube possa notificar vocês. Me seguem também nas redes sociais, vou deixar os links na descrição do vídeo. Então bora pro vídeo. Esse caso aconteceu em 2016. Emma Walker nasceu dia 20 de março no ano de 2000. Ela nasceu e foi criada na cidade de Knoxville, no estado de Tennessee, Estados Unidos. Emma tinha 16 anos, era a filha mais velha do casal Jill e Mark Walker. Ela tinha um irmão mais novo chamado Ivan Walker. Amigos e familiares descrevem ela como uma pessoa muito carinhosa e alegre. Ela adorava sair com os amigos todas as sextas-feiras. Era uma menina muito engraçada e independente. A Emma, pessoal, trabalhava meio período em um supermercado da sua cidade. Ela adorava animais. Por conta disso, se tornou uma voluntária em um abrigo de animais. Ela também adorava crianças. Futuramente, ela queria ser enfermeira neonatal. Enfermeira neonatal é enfermeira que cuida de crianças recém-nascidas. Ou então, uma veterinária. Na escola, Emma era uma aluna nota 10. Ela estava no quadro de honra do seu colégio. No primeiro ano do Central High School, Emma se tornou líder de torcida. Era o terceiro ano dela como animadora de torcida. As performances de Emma chamaram muita atenção de Riley. William Riley Gall era um jogador de futebol americano central do time da escola. Ele era bastante popular por fazer pontos e marcações nos jogos. Riley, pessoal, foi criado por sua mãe e seus avós. Ele gostava também de videogames e era fascinado no universo Star Wars. Ele era um excelente estudante e era muito religioso. Riley tinha poucos amigos. Na época que eles se conheceram, ele tinha 16 anos e Emma 14. Riley namorava outra garota. O que acontece? Ele termina imediatamente com essa menina porque ele tinha ficado extremamente apaixonado por Emma. E a Emma ficou por ele também. Então eles começam a namorar. Eles eram bem populares na escola. Aparentemente, as pessoas viam eles como um casal perfeito. Os pais de Emma consideravam ele como um jovem muito educado e amável. Seus amigos próximos diziam que ela parecia estar muito feliz com esse relacionamento. A Emma, pessoal, era muito extrovertida, ela conversava com todo mundo. O Riley já era mais reservado. Com o passar do tempo, Riley foi mudando seu comportamento, foi se tornando uma pessoa muito ciumenta e possessiva. Amigos de Emma falavam que Riley evitava eles e não queria conversa, e que ele não gostava que ela passasse o tempo com os amigos. Ele tentava controlar ela em tudo o que ela fazia, até com o modo dela se vestir. Eles ficaram 2 anos juntos, 2 anos bem conturbados de idas e vindas. As discussões deles pelo celular eram muito comuns. Quando eles terminavam, Riley ia nas redes sociais proferir ataques contra Emma, dizendo que ela era a pior pessoa do mundo e que queria que ela estivesse morta. Falava também: "Eu odeio você e tudo sobre você", umas falas bem perturbadoras. Em seguida, ele pedia desculpa e falava que amava ela. Palavras não poderiam descrever o amor que ele sentia por ela. Mas Emma sempre desculpava, relevava tudo isso e falava que era no momento de raiva dele, mas que ele era uma pessoa muito boa. Ele também ficava horas em frente ao trabalho de Emma, vigiando ela. Os pais de Emma, vendo as mensagens ameaçadoras dele para com Emma, eles questionam Riley, que responde dizendo que naquele momento estava apenas com raiva. Os pais de Emma perceberam que o relacionamento estava tóxico e abusivo da parte de Riley. Eles então proíbem o Riley de ir até a casa deles e tomam o celular de Emma para evitar com que eles tenham contato.
eles falam para ela que ela terminasse de vez com Riley. Assim, aconselhavam seus amigos também. O que o Riley faz para manter contato com a Emma? Ele pega, dá um iPod para ela, para que eles pudessem estar conversando online. No ano de 2016, Riley já estava formado. Ele estava então fazendo faculdade em outro local. E a Emma estava no 3º ano do high school. Os pais de Emma, vendo que não tinha outra saída, proibiram ela de frequentar qualquer lugar que não fosse a escola e os treinos, porque ela era líder de torcida, então ela tinha que ficar nos ensaios. Então eles ficaram monitorando ela, pondo limites para que ela não se encontrasse com Riley. Como ele estava fazendo faculdade em outro lugar, o relacionamento foi se esfriando. Então ela foi voltando a ser aquela menina de antes, alegre e também tendo um bom relacionamento com seus pais. E para a felicidade das pessoas próximas a ela, Emma decide terminar o namoro com Riley. E dessa vez foi sem volta. Ela teria visto fotos do namorado com outras garotas no campus. O Riley, pessoal, não lidou bem com o término. Ele ligava todo dia, toda hora, não deixava ela em paz. Riley, pessoal, tentou suicídio por overdose de remédio, mas só que ele sobreviveu. Após um jogo do time do colégio, Emma foi convidada para uma festa na casa de amigos para comemorar a vitória do time. Ela começou a receber umas mensagens de ameaças por um número privado, dizendo que iria machucar alguém que ela amava muito caso ela não seguisse as suas instruções. Na mensagem diz para Emma sair fora da festa sozinha. A Emma estava muito aflita e com medo, então ela chamou um amigo para ir lá fora com ela. Eles saem então para fora, olha para um lado e para o outro, mas não vê ninguém. Ela já estava chorando muito. Depois de alguns minutos, ela recebe outra mensagem que dizia: "O que você não entendeu sobre vir para fora sozinha?" Então a Emma, com muito medo, sai para fora. Quando ela vai para fora, ela se depara com Riley, que estava deitado em meio aos arbustos. Emma pede explicações para ele sobre aquela situação. Riley, com expressão bastante confusa, dizendo não saber como chegou ali. Após eles conversarem por alguns instantes, Riley liga para um amigo para ir buscá-lo. O amigo de Emma fala que iria chamar a polícia, mas ela fala que não precisaria. No sábado pela manhã, ela sai da casa do amigo. Ela estava dirigindo de volta para casa. Quando ela estava chegando perto da sua casa, ela vê uma pessoa toda vestida de preto andar pela área. Ela achou aquilo muito estranho. Ela estacionou o carro na garagem e entrou em casa. E de repente ouviu alguém batendo muito forte na sua porta. Emma ficou com muito medo porque a família dela não estava em casa. Ela começou a mandar mensagem para um grupo de amigos para contar o que estava acontecendo. Ela então faz uma chamada de vídeo para Riley e falou que odiava ele, mas estava precisando dele. Ele estava dentro do carro e respondeu que ok, que já estava a caminho. Então Riley chega até a casa de Emma e os dois ficam conversando por horas. Quando a mãe de Emma chega, vê os dois juntos conversando, ela fica muito brava. Então ela pede para ele se retirar da sua casa. Após ele dizer que foi se certificar que Emma estava bem, Riley vai embora. Dia 21 de novembro de 2016, no meio da noite, o pai de Emma acorda com 2 barulhos bem altos, vindo de dentro de casa. Ele pensou que fosse uma porta se batendo ou algo parecido. Então ele vai até o quarto da Emma para ver se tá tudo bem. Ele abre a porta e vê que a Emma estava dormindo. Então ele vai até o quarto de Ivan e vê que tá tudo ok. Então ele vai para sua cama sem preocupações e volta a dormir. Na manhã de segunda-feira, por volta das 6 horas, Jill Walker, que é a mãe da Emma, se levanta da cama para preparar o café da manhã e cuidar da casa como de costume. O esposo dela já tinha saído para trabalhar e os filhos ainda estavam dormindo. A Jill ia colocar alguma coisa no necessaire da Emma. Foi quando ela chamou pelo seu nome, mas ela não havia respondido. Então a Jill mexe na perna dela e percebe que ela estava muito gelada. Ela procurou pulso, mas não encontrou. Ela entra em desespero e acorda Ivan, o irmão de Emma, que corre para ajudá-la.
Jill então liga para a emergência. Os paramédicos chegam na sua casa, mas infelizmente a morte de Emma é confirmada. A polícia é acionada. A Jill dizia para a polícia que a sua filha poderia ter tirado a própria vida. A notícia sobre a morte da Emma se espalharam na escola e na vizinhança. As pessoas começaram a especular que Emma teria tido uma overdose ou teria tomado remédio para tirar a própria vida. Quando o perito e o médico legista chegam na cena, eles percebem que o sangue que estava no travesseiro junto a Emma era um tecido cerebral. Eles conseguem então localizar um buraco de bala acima da orelha esquerda dela. Os investigadores descartam a possibilidade dela ter tirado a própria vida, porque se isso tivesse acontecido, a arma estaria ao lado dela e não havia nenhuma arma dentro do quarto. Eles concluíram que a morte da Emma era resultado de um crime. Eles isolam o local. A partir daquele momento, ali se tornou uma cena de crime. Eles investigam então o quarto dela e percebem que há 2 furos na parede. Os investigadores atestaram que os tiros foram disparados no quarto de Emma. Um atingiu atrás da sua orelha esquerda e o outro alojou em seu travesseiro. O atirador conhecia bem a casa, pois os disparos foram feitos do lado de fora da casa. Um dos investigadores sai para fora para analisar os buracos de tiro. Ele olha para o chão, então ele encontra cartucho de bala de 9mm que foram usados para matar a Emma. Vizinhos confirmam para a polícia que por volta das 3 horas da madrugada escutaram barulhos de tiro. Após o assassinato de Emma, a Central High School promove uma vigília à luz de vela em homenagem a ela. O estádio estava lotado. Eles colocaram flores, velas e fotos de Emma em uma patinha no chão com o nome dela impresso no chão. Eles soltaram balões em memória dela. Foi muito lindo e emocionante. Começaram então as investigações para encontrar o assassino dela. Enquanto isso, Riley posta várias homenagens a Emma nas redes sociais, declarando o seu luto e o quanto ele a amava. Os investigadores perguntaram então para a família e amigos se existia algum suspeito que poderia ter feito aquilo com ela. Todos reiteravam a mesma pessoa, o Riley. As razões eram que eles recentemente tinham se separado, mas Riley não se conformava com o fim do namoro e pelas formas que ele tratava ela também. Riley então se torna o principal suspeito pela morte de Emma Walker. Riley então é interrogado. Ao ser interrogado pela polícia, ele não demonstrava nenhuma emoção, parecia não entender sobre o que passava. As suas respostas eram bastante confusas e sem nexo. Os amigos de Riley prestam depoimento à polícia. Eles se chamam Alex e Noah. Eles teriam dito para a polícia que Riley havia furtado uma arma do seu avô para se proteger. Ao sair da delegacia, Riley pediu para seus amigos que não falassem mais com a polícia e que eles tentassem desmentir sua posse de arma. Eles acham muito estranho e começaram a suspeitar que Riley poderia ser o assassino de Emma. Riley pergunta para os amigos então como se livrar das digitais em uma arma. Eles acharam bem esquisito aquela pergunta. Alex e Noah falam tudo isso para a polícia. A polícia então pediu a ajuda deles. A partir daquele momento, eles passaram a colaborar com a polícia. Então foi planejado uma operação para tentar recuperar a arma do crime. Com essa evidência, eles então poderiam acusar Riley pelo assassinato de Emma. A polícia equipou Alex e Noah com aparelhos para registrar áudio e vídeo. Os investigadores instruem eles a fazer o que eles sempre fazem quando se encontram com Riley. Então eles marcam um encontro com Riley na casa de um dos rapazes. Eles então jogaram videogame e passam o tempo como de costume. O Riley achou que Alex e Noah acreditavam que ele não teria feito aquilo com Emma e que eles iam ajudá-lo a se livrar da arma. Os rapazes então fingem que concordam com ele e falam que ajudaria ele a se livrar da arma. Eles foram então para a casa do padrasto de Riley. Ele pegou um saco de lixo. Naquela altura, eles ainda não poderiam dizer o que tinha no saco de lixo. Só sabiam que havia algo ali dentro. Eles então entram dentro do carro e Noah então envia uma mensagem para os detetives em código.
Ele registra o número de telefone como se fosse de uma garota, para Riley não desconfiar de nada. Os detetives avisam aos rapazes que não queria que eles dissessem nenhum sinal, enquanto não vissem a arma do crime. Qualquer coisa errada, eles poderiam perder a única evidência do crime, que era a arma. Então, eles pararam em uma lanchonete de fast food para comer. Depois que eles comeram, eles foram para um condomínio onde estava estacionado o carro. Então, já dentro do carro, o Riley começou a mexer em uma fronha e tirou uma arma. Na mesma hora, os dois rapazes enviaram um código para os investigadores. O Alex fez um comentário do tipo: "Uau, é uma arma de verdade mesmo." Eles queriam ter a certeza de quem estivesse ouvindo soubesse que eles tinham visto a arma. Os investigadores então ficaram atentos com o sinal. Eles fizeram de tudo para garantir a segurança dos dois rapazes, porque qualquer deslize, Riley poderia atirar nos amigos e tirar a própria vida. Então, eles corriam esse risco. Eles tiveram que agir rápido. Os policiais chegaram no local, mandou Riley sair do carro e deram voz de prisão. Assim que Riley foi retirado do veículo, eles encontraram a fronha no piso do banco dos passageiros e próximo à fronha estava a arma do crime, que eles puderam identificar pelo número de série que estava na arma. Pertencia ao avô de Riley. Dentro da fronha, eles encontraram também um capuz, par de calças pretas e tênis pretos. Com isso, concluiu que Riley era o homem de preto, que foi registrado em câmeras de segurança passando em frente à casa de Emma. Riley foi levado sob custódia. Ele ficou 1 ano cumprindo em prisão domiciliar. Dia 30 de abril de 2018, ele foi julgado pelo assassinato de Emma Walker. Acredita-se que ele agiu sozinho. A defesa dele disse que realmente Riley havia atirado na direção do quarto de Emma, mas ele tinha feito aquilo para assustá-la. Mas essa teoria da defesa não era realmente o que aconteceu. Aqueles tiros haviam sido precisamente calculados. Os 2 tiros quase se cruzaram. Isso não foi para tentar assustar alguém. Ele foi bem preciso. Dia 8 de maio de 2018, Riley foi condenado por homicídio qualificado, perseguição insidiosa, conduta imprudente, roubo e adulteração de provas. Ele foi condenado a 51 anos de prisão. Nesse mesmo ano, Emma se formaria e os pais dela foram convidados a receber o seu diploma no seu lugar. Um parque para cães, onde Emma costumava ir, foi batizado como Memorial Emma Walker em sua homenagem. Em 2021, Riley então entrou na justiça para abrir um novo processo e receber um novo julgamento, porque ele ainda dizia ser inocente. Ele teve o seu pedido negado e a sentença permaneceu. Por hoje é só, pessoal. O que vocês acharam desse caso? Não esqueça de deixar o seu like. Deixem aí nos comentários qual é o próximo caso que vocês querem que eu conto. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.